Olá, meu nome é Thalita Mazon e eu sou pesquisadora do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. Hoje eu tenho o enorme prazer de parabenizar o professor Elson Longo, grande mestre e pesquisador. Eu conheci o professor em meados de 1993 no LIEC e o professor sempre foi um exemplo de liderança, coragem, ousadia e determinação. Características essas que o ajudaram na construção dessa linda carreira sólida, renomada e reconhecida internacionalmente. Sempre defensor da educação e da ciência e tecnologia, o professor é e foi um pai científico para muitos pesquisadores e, como todo pai, ele é um exemplo a ser seguido. Quero agradecer muito toda a contribuição e apoio que me foi dada durante a minha formação e crescimento profissional e desejar ao professor muitas felicidades e muitos anos de vida. Tá ficando velhinho, hein, professor? Mas eu desejo muito que o senhor viva ainda mais 80 anos contribuindo com a formação de mais cientistas nesse Brasil. Obrigada. Um abraço. Professor Elson, é um grande prazer participar desta homenagem. Parabéns. Eu me lembro muito bem da primeira vez que participamos numa reunião na qual fui muito bem recebido e que vi um homem entusiasmado com a ciência. E se não fosse por seu caráter inovador, talvez eu não estivesse aqui para fazer essa homenagem. Já se passaram vários anos e pude observar a sua crescente como pessoa e como cientista. Sei que temos muitas histórias para contar e ouvi muitas histórias boas do senhor. Não conversamos muito nos últimos tempos, mas tenho certeza de que essas conversas e encontros voltarão e serão regadas com o seu principal hobby, o vinho. Conte comigo. Um forte abraço do amigo Júlio. Estou aqui hoje para prestar minha homenagem a um grande colega, pesquisador e professor, Elson Longo. Estou muito feliz de poder fazer essa singela homenagem a você e dizer o seguinte, que nesses anos que eu tive a oportunidade de conviver com você, aprendi muita coisa, não só do ponto de vista da ciência, mas também do ponto de vista humano. Considero você uma pessoa perseverante, otimista e está sempre disposta a ajudar os outros quando pode. São qualidades que todos nós devemos admirar. Considero que você é um grande exemplo para todos nós, não somente na pesquisa, mas também como devemos fazer para se tornarmos grandes líderes, né? Não só tanto no Brasil como fora dele. Certamente, se o nível de pesquisa que nosso grupo atingiu deve-se muito a você. Então, eu pessoalmente queria agradecer bastante por todas as oportunidades que eu tive, que você sempre apoiou, incentivou. Muito obrigado, Elson. E eu queria desejar a você, então, aí, que seja um maravilhoso aniversário e que nós possamos continuar trabalhando e produzindo essa ciência de alto nível que você sempre produziu. Meu muito obrigado, Elson, e tudo de bom para você. Abração. Olá, eu sou Amanda Gouveia. Eu tive o prazer de conhecer o professor Elson Longo no ano de 2012, quando eu ingressei no meu mestrado. Entretanto, desde a minha iniciação científica, eu já via o nome Elson Longo. Foi quando eu o conheci que eu percebi que o professor Elson Longo não é somente um grande pesquisador, mas também um grande homem que tem um grande coração. Ele sempre está disposto a nos ajudar. Ele sempre está disponível. O professor Elson Longo, ele é um exemplo a ser seguido. Eu digo sempre que a minha meta é o professor Elson Longo. Eu penso que a gente sempre tem que ter um espelho, né? Um alvo. Então, meu alvo é ser um pouquinho, pelo menos um pouquinho, do que o professor Elson é. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do CDMF. O CDMF
me abriu portas. Eu não tenho palavras para expressar o quão grata eu sou. O professor Elson Longo, ele nos contagia com a sua alegria. Ele sempre, quando ele ia na teórica, discutir trabalhos e tudo mais, ou mesmo em reuniões, ou por chamada, ele diz: menininha, sorrisos nas dentinas. O professor Elson, ele é uma estrela, e eu digo isso não somente com base naquilo que eu penso, mas também porque eu já ouvi muito bem dele. E certa vez um professor mesmo me disse: Elson Longo, uma estrela. Eu sou muito grata ao professor Elson Longo por todas as oportunidades, e eu desejo do fundo do meu coração, professor, muitas felicidades, que o senhor ainda atinja muitos objetivos, realize muitos sonhos. Feliz aniversário! Olá, professor Elson, tudo bem? É com grande satisfação que eu venho aqui prestar minha homenagem a você. Como há bastante tempo a gente já se conhece, nesse momento é difícil expressar algumas palavras sobre a admiração que eu tenho como pesquisador, como gestor de ciência, como, enfim, um professor. Talvez você não se lembre, mas a primeira vez que eu tive contato foi quando você foi meu professor de Química Geral 1. Foi um professor de apenas uma única aula. Não era o curso todo, você estava substituindo um professor que, olha, infelizmente eu nem lembro quem era o meu professor de Química 1, mas não esqueci da sua fala e daquela aula que você deu aquele dia, explicando a ideia do modelo de Bohr, modelo do átomo. Foi bastante interessante para mim, me saltou aos olhos aquela emoção que você passava naquele momento que ensinava. E aí, ao longo dos anos, trabalhando com diversos projetos e pesquisas juntos, pude aprender e admirar a sua extraordinária capacidade de enxergar além do que está no horizonte. Você consegue perceber, ver as coisas e ter ideias brilhantes. E talvez uma das características suas, não só como cientista, mas como ser humano, que mais me chama a atenção é justamente o fato da sua generosidade. A sua generosidade de sempre auxiliar e ajudar todos aqueles, principalmente os que estão começando a sua carreira acadêmica, estão no início dela. Você sempre recebe de braços abertos os estudantes e os ajuda a vencer os seus desafios. Considero a parceria que nós temos há muito tempo já e mais intensificada nos últimos anos dentro aqui do CDMF, no qual, quando você me convidou para ser um coordenador de divulgação científica e disseminação do conhecimento, foi uma grande honra para mim. Além disso, foi dado também a oportunidade da gente poder avançar bastante com isso. Hoje, o Lab, o Laboratório Aberto de Interatividade, consegue produzir coisas fantásticas da divulgação científica, sem dúvida nenhuma, devido ao seu apoio como diretor do CDMF, sempre colocando, incentivando todas as nossas ações. Muitas vezes, ao entrar na sua sala, vem aqui: professor, eu tenho uma ideia. E a ideia, por mais maluca que pareça, você ouve e acaba apoiando. Foi assim em vários projetos que a gente fez. Sem dúvida nenhuma, olho com muito carinho o apoio que você deu naquele projeto nosso, né, do Infinito em Todas as Direções, o concerto junto com a Orquestra Experimental da UFSCar. Foi fascinante aquela experiência. E, mais recentemente, os artigos que nós temos publicados, justamente aproximando o magnetismo, que é o que eu trabalho, com muitos dos seus materiais, estudos, tem sido bastante gratificante. Por isso, professor Elson, para comemorar os seus 80 anos, o que eu mais queria é estar junto com você, podendo tomando um vinho, que eu sei que você aprecia muito, e até isso você ensina bastante para a gente, porque eu sou praticamente um ignorante nisso, e aprendo até isso com você. Mas queria estar compartilhando esse momento muito especial que você tem, que continue ainda sempre nos liderando, nos
indicando e sempre nos apoiando e sempre mostrando, principalmente para as novas gerações, que a gente pode ir além, tendo coragem e determinação. Professor Elson, um grande abraço e que continuemos sempre juntos na pesquisa, na divulgação e também no ensino e defendendo a nossa querida universidade, a Universidade Federal de São Carlos. Um grande abraço.